colegas, a todos os colegas, defensoras e defensores públicos. Meu nome é Lucas, ainda não me conhece, sou membro eleito do FAGE na titularidade para o biênio 2015-2017, então estou em fins do mandato, que foi compartilhado com a suplência de Dr. Murilo Bahia, a quem agradeço pela lealdade, competência e compromisso com o mandato durante esse período. Agradeço aos colegas também pela confiança em nós depositada quando da eleição, em que nossa chapa acabou sendo candidata e eleita, e, portanto, a partir daí tivemos a possibilidade de conhecer mais sobre o FAGE, sobre o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública. E esse maior conhecimento que nós tivemos a oportunidade de ter, nos possibilitou, inclusive a partir daí, dar também a nossa contribuição. Obviamente sempre com a participação ativa dos demais membros conselheiros e conselheiras e também muito com a contribuição dos próprios colegas. Nós estamos aqui realizando essa gravação, que ficará registrada aí nos anais da Defensoria Pública, tendo por intento fazer com que nós possamos enumerar aquilo que contribuímos na realização durante esse período. Então, eu vou aqui listar, e essa é a intenção nesse momento, aquilo que nós percebemos ter sido importante para a classe, importante para a instituição, importante para defensores públicos, importante para servidores, a começar da resolução que foi deliberada e aprovada no ano de 2016, a resolução número 001/2016, que posteriormente foi modificada pela resolução 002/2017, que trata de produtos a serem compartilhados com a classe de participante em eventos custeados pelo FAGE, isto é, pela própria Defensoria Pública. Eventos como cursos de formação, enfim, congressos, etc. Pois bem, aliás, dentro da própria deliberação dessa resolução, nós tivemos um voto também, um voto que nós consideramos importante, que acabou estabelecendo e dando norte do próprio poder normativo do FAGE. Essa resolução, nós percebemos, e tivemos inclusive já o retorno de muitos colegas, ele acabou possibilitando já, esses resultados já acabam sendo bem claros, a própria fomentação, o fomentar da produção de conhecimento, que passou a ser compartilhado, inclusive, entre os próprios colegas, entre servidores também, servidoras que participam de congressos e eventos. Além do que, nessa própria resolução, nós tivemos a objetivação de um critério que acabou vindo também, nós percebemos em boa hora, para os colegas, que foi o critério de distribuição proporcional entre vagas destinadas ao órgão de execução da capital e do interior. Então, isto é, a depender da vaga ou da temática do evento, se disponibiliza a vaga para a quantidade de defensores de interior proporcionalmente àquela que existe na capital. Então, nós não temos mais aquela discrepância e desproporção, né, de diversos defensores do interior que atuam em determinado tema, que atuam em determinada área, eles acabam sendo, poderiam ser, né, preteridos pela quantidade até menor de colegas que atuam na capital, se a distribuição fosse meramente equânime, sem observar essa proporção entre a quantidade de vagas com aquela atribuição no interior e na capital. Bom, além dessa resolução, a resolução 01/2016, que eu percebo, inclusive, que acabou que já se inseriu na própria cultura do colega, quando participa de evento, tem essa preocupação também de compartilhar esse conhecimento adquirido e até, eu diria, essa motivação com os colegas.
Nós tivemos também, sempre friso, com a contribuição ativa de colegas para tanto. Nós tivemos a Resolução 02 de 2016, que trata do programa de aquisição de livros, isto é, hoje o defensor público, anualmente, a depender, é óbvio, da própria disponibilidade orçamentária, ele indica determinadas obras com um valor de teto estabelecido para que possa vir ser adquirida pela instituição e disponibilizada a ele, sob um regime aí, vamos dizer, de um comodato, né? Então, isso, obviamente, também acaba incentivando a própria capacitação dos colegas. Além dessa resolução, e aqui eu estou enumerando também, e vou fazê-lo de uma forma até mais breve, essas resoluções elas estão todas disponibilizadas já aos colegas. Nós tivemos a resolução 01 de 2017, que foi um programa de apoio para a publicação de livros dos próprios colegas, isto é, aquele colega que de repente faz um curso de pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, e aquela monografia, aquela dissertação, aquela tese, ele pretenda ver publicada, encontre certa dificuldade, né, no mercado, ele pode, através da própria Defensoria Pública, ter essa obra publicada. Há esse incentivo de publicação de obras de defensores. Portanto, é uma grande oportunidade também de termos divulgado uma certa, diria até, doutrina defensorial no Estado da Bahia. Nós tivemos também a portaria 04/2017 da SDEP, onde participamos também sempre, eu sempre friso, com a contribuição de colegas que realizaram pedidos e tudo mais. A SDEP acabou publicando uma portaria possibilitando a publicação de revistas temáticas, revistas relacionadas a determinados temas que são caros e de grande importância para a própria Defensoria Pública. Tivemos portarias modificativas também no custeio, a portaria 03 de 2015, modificada pela portaria 02 de 17, no custeio de gastos ou de mensalidades em universidades privadas para cursos de mestrado e doutorado. Primeiro que se ampliou para universidades públicas, óbvio, não custeio de mensalidade, mas aí seria, universidade pública nós temos, no caso de mestrado e doutorado, a gratuidade, mas também seria na possibilidade de incentivo de outra forma, ou seja, com diárias, com passagens e tudo mais. Além disso, se ampliou também a pós-graduação lato sensu, além de pós-doutorado, ou seja, todas as modalidades de pós-graduação hoje recebem incentivo também da instituição, seja da pós-lato sensu, isto é, toda a carreira acadêmica, passando pela pós-stricto sensu, mestrado, doutorado e até mesmo pós-doutorado, até 50% de gastos relacionados a mensalidades ou a diárias e passagens, sendo o caso de universidade de cursos gratuitos, haverá esse incentivo também da instituição. Além disso, nós tivemos também uma modificação à instrução normativa, uma instrução normativa 01 de 2014, modificada pela instrução normativa 01 de 2017, atualizando normas relacionadas a verbas de execução sucumbenciais, de execução de honorários. Tivemos lá diversos pontos interessantes para os colegas também observarem quando da execução de verbas honorárias, mas eu prefiro destacar aqui uma coisa que é importante, que são e-mails e dúvidas que nós recebemos ao longo desse biênio de colegas questionando, poxa, se é depositado um valor que seria cabível, seria devido ao nosso assistido, e esse valor acaba sendo depositado na conta do FAGE, pensão alimentícia, foi muito comum isso durante esse tempo todo. O que fazer? Está lá na conta do FAGE, atrelado um valor que não seria do FAGE, seria do assistido. Pois bem, nessa própria instrução normativa há o passo a passo de como proceder. É algo simples, apenas e-mail direcionado ao protocolo, a partir daí haverá o protocolo geral da Defensoria Pública, a partir daí será direcionado à diretoria financeira e eles, com os dados que nós
fornecermos, eles irão proceder a essa devolução. É algo simples, mas que agora também está na própria instrução para guiar, para direcionar o colega de maneira bem didática de como proceder a partir daí. Tivemos também, recentemente, uma resolução, a de 03 de 2017, que é uma resolução focada à criação de grupos de pesquisa na Defensoria Pública, que nós vislumbramos a partir daí também o fomento, né, a discussão sobre temas importantes relacionados à nossa instituição. E a partir daí, produções também, quem sabe, né, de produtos ou de artigos e tudo mais, acadêmicos que possam trazer uma investigação e uma análise sobre assuntos relacionados à nossa função. Então, eu creio que também seja algo muito interessante, muito importante. E a criação de um instrumento que eu vejo como algo extraordinário para nós, um instrumento muito importante, um instrumento fantástico de pesquisa jurisprudencial, doutrinária e legislativa, que é um instrumento denominado, uma ferramenta de pesquisa jurídica, né, da Magister. Então, existe passo a passo, um tutorial elaborado pela SDEP, também muito claro, muito elucidativo, que mostra como nós procedermos essa pesquisa. É algo muito simples e que trará, não tenha dúvida, já está trazendo, né, desde que foi disponibilizado aos colegas, uma possibilidade de pesquisa muito minuciosa, muito interessante nas nossas petições, enfim, na nossa atuação, nas nossas atividades fins. Pois bem, com tudo isso, e aqui eu faço apenas de uma forma enumerativa, nós percebemos que, de alguma forma, seria necessário, porque, veja, são muitas coisas, isso durante esses 2 anos que o Conselho acabou deliberando, enfim, aprovando. Fora, obviamente, todo o trabalho realizado pelos conselhos que nos antecederam. De maneira que nós percebemos que seria de bom tom fazer uma espécie de concentração de todo esse material para os colegas, que pudesse facilitar a própria pesquisa e a própria utilização dessas normas e até, enfim, de petições relacionadas ao FAGE. Então, por essa razão, imbuído do intuito de facilitar até o trabalho do colega, nós enviamos um e-mail para a classe e para as servidoras e servidores da instituição, aonde nós compilamos, enfim, concentramos todo esse arsenal de informações. Lá colocamos legislação relacionada sobre, ou que tivesse algum tipo de relação sobre a atividade do FAGE, petições, as mais diversas, e aí nós falamos de petições de cumprimento de sentença, execução provisória, execução definitiva, enfim, até modelo também de ofício direcionado ao setor de cálculo da Defensoria Pública. Nós temos aqui na nossa instituição um setor de cálculo que nós, colocando os dados do processo, nós podemos ter qual seria o valor devido para a execução, pedido de transferência também ao juízo para a conta do FAGE, enfim, pedido de condenação em honorários, embargos de declaração, caso haja algum tipo de omissão do juízo quanto à execução de honorários em favor da Defensoria Pública, e também tópicos de superação e até uma apelação, modelo de apelação, no que atinge, ou quando existe a situação do juízo não condenar o Estado, no caso o Estado da Bahia, em honorários sucumbenciais, por se tratar do ente federativo em relação ao qual a Defensoria Pública está vinculada. Pois bem, já esse tópico ele acabou sendo elaborado também com a ajuda de colega e baseado, inclusive, no entendimento não só da própria autonomia da Defensoria Pública em face do Poder Executivo Estadual, mas também em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, que, no caso ou no precedente relacionado à DPU, em relação a honorários cobrados da União, ele entendeu
né, dado um embasamento pautado na própria autonomia institucional, que já seria sim cabível. Então, portanto, estaria superado a súmula 421 do STJ, que vedava, ou que veda ainda, porque a súmula não foi expressamente revogada, a execução de honorários em casos tais. Então, colocamos toda essa compilação de petições, de pedidos, enfim, modelos em geral, e mandamos via e-mail para os colegas. Outro material também que eu vejo ser de grande utilidade para a gente é um passo a passo que fizemos em relação à execução de honorários. Então, nesse passo a passo, nós temos, inclusive dividimos aqui em 4 passos, tentamos fazer uma coisa a mais clara possível e até fácil, né, de fácil entendimento. Nós fomos colocando ali de que forma se calcularia, né, ou se calcula, a partir de uma sentença, o valor devido para uma posterior, para um pedido, né, de cumprimento de sentença, enfim, de execução daquele valor. E aí fizemos, inclusive utilizando uma ferramenta disponível na internet para tanto, e a partir dali cobrarmos isso, o que é muito importante, né, cobrarmos isso do juízo. Está lá também esse passo a passo para realizar a execução de honorários em favor do FAGE da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Pois bem, dentro desse próprio material também, colocamos o tutorial, já citado aqui por mim, da ESDEP, sobre a utilização da ferramenta de pesquisa jurídica Magister, uma apresentação também do que seria o FAGE. Todos os colegas conhecem, né, o fundo e tal, mas existem dúvidas sobre algumas nuances, sobre algumas minúcias relacionadas ao FAGE. Portanto, nessa apresentação, que é uma apresentação focada ao curso de formação de defensoras e defensores públicos, há um maior também esclarecimento da própria importância, enfim, para um conhecimento talvez um pouco mais aprofundado sobre o FAGE, sobre o fundo. Colocamos também um voto do Conselho que guia, né, que direciona o poder normativo do FAGE, que existe esse poder normativo também estabelecido na própria legislação, e o precedente também aqui já citado, do STF, possibilitando a execução de honorários da Defensoria Pública em face da União, dada a autonomia institucional defensorial. Portanto, com esse meio, nós pretendemos trazer, foi essa a intenção, essa compilação, essa concentração de informações. Colegas, a nossa ideia dentro do fundo foi sempre trazer, em relação aos pedidos que foram direcionados, uma objetivação. É sempre algo que nós, de forma reiterada, inclusive, no âmbito do Conselho, fazíamos questão de pontuar. Isto é, o pedido ele vinha individualizado, a finalidade é fazer com que, veja, vislumbrássemos se aquele pedido individual ele não poderia também ser de interesse de demais membros da classe. A partir daí, nós, inclusive, instados por esses pedidos individuais, passamos no âmbito do Conselho, a deliberar sobre a normatização de diversas questões de interesse geral e abstrato, ou seja, de interesse de demais membros da classe, onde a partir daí pudesse oportunizar a outros membros da classe também a se inserir dentro daquele contexto deliberado, objeto de deliberação. Então, assim foi com diversos pedidos. E nós temos a ideia de que essa forma de proceder, ela acaba criando um critério, né, de maior impessoalidade dentro das próprias decisões. A partir daí, portanto, legitimando-as de uma forma mais robusta. E dentro desse contexto, nós agradecemos, eu me refiro, membros do Conselho e especialmente o colega que me acompanhou durante esse biênio todo, o doutor Murilo Bahia, pela contribuição, pela participação dos colegas, em especial naquilo que nós percebemos ser o calcanhar de Aquiles, né, ainda
do nosso fundo, enfim, da nossa instituição, que é a arrecadação de honorários. Nós, com tudo isso, né, quer dizer, são diversas vertentes e um âmbito amplo de necessidade que nós temos no que atine à capacitação dos nossos defensores, defensoras, servidores e servidoras. E o cobertor é curto, né? Como se diz. Portanto, é necessário que nós tenhamos um aumento cada vez maior da nossa arrecadação, a fim de que possamos ampliar cada vez mais também o leque de possibilidades no que atine à capacitação, à aquisição de materiais, para uma melhor formação e contínua, né, contínuo aperfeiçoamento dos nossos serviços. Dessa forma, eu também agradeço pela contribuição fundamental dada pela ESDEP, que disponibilizou, através da sua diretora, a doutora Firmiani, que disponibilizou estagiários para setores cruciais da nossa instituição no que atine ao aumento de arrecadação. Aí eu falo da curadoria e da especializada civil. Então foram disponibilizados estagiários para essas especializadas que viessem a contribuir ou a auxiliar ou a ajudar os defensores públicos, as defensoras públicas na execução de verbas sucumbenciais, na execução de honorários. E essa providência, ela trouxe um ganho imediato. Quer dizer, nós tivemos já no ano de 2017, tivemos inclusive na última sessão do FAGE, um relatório apresentado por Francisco, da diretoria, em que foi transmitida a classe, foi passado uma boa novidade, um aumento no ano de 2017, digo, desde o início do exercício financeiro, em janeiro, até o trimestre, até setembro, até o terceiro, penúltimo trimestre, um crescimento na ordem de 119,4% na arrecadação. Então, nós tivemos um pulo e um salto muito grande, de forma que é uma ótima notícia, né, e que tenhamos cada vez mais esse empenho, né, do colega. Obviamente que isso não poderia ser conseguido sem o cuidado nas suas atividades fins dos nossos colegas. Portanto, aqui vai também um agradecimento e parabéns a todos aqueles que estão imbuídos, né, em fazer com que nós tenhamos um aumento de recursos que significa diretamente uma melhoria dos nossos serviços através de uma melhor capacitação de nós, de defensores, de servidores. Portanto, dessa forma, finalizo aqui essa curta e breve explanação que tem a incumbência, ou que teve o intento de fazer com que tenhamos registrado nos nossos bancos uma prestação de contas sobre esse período que nós tivemos a oportunidade de dar algum tipo de contribuição à classe, através ou por meio da atuação do FAGE. Então, fazemos isso de forma transparente e fizemos questão aqui de pontuar, né, algumas realizações, enfim, algumas contribuições que eu acho que são algum tipo de legado que nós conseguimos deixar também humildemente, com a contribuição, obviamente, dos demais conselheiros e da própria classe, a partir do momento em que nos instou a deliberar sobre temas os mais importantes. Então, agradeço especialmente ao colega Dr. Murilo Bahia, cuja parceria ela foi, sem dúvidas, fundamental para que possamos também realizar a contento, eu diria, um trabalho difícil, um trabalho árduo. Foi, inclusive, protagonista também de toda essa realização. Então, eu aqui finalizo. A finalidade, eu creio que seja bem clara, e a partir de agora, inclusive, já me despeço, juntamente com o colega Dr. Murilo, dos colegas em relação ao fundo. Haverá uma nova eleição. Nós
incentivamos a todos os colegas a participar do pleito que ocorrerá em dezembro, com candidaturas agora em meados de novembro. Todo o edital já foi aprovado também na última sessão, será divulgado amplamente à classe. Incentivamos aos colegas a participar. Obviamente que muitas outras temas e realizações poderiam também ser feitas por nós, e esperamos que possam vir a ser feitas por quem irá nos suceder. Desejamos sorte aos novos colegas que enfrentarem essa empreitada. Estaremos, inclusive, à disposição para, ainda que não mais membros do FAGE, possamos, como membros da classe, contribuir também de alguma forma. E obrigado por todo esse biênio, todo esse período em que pudemos ter sempre o incentivo de todos vocês. Muito obrigado, agradeço, e assim finalizamos esse vídeo.